Olá a todos, bem-vindos ao painel Digital Leader sobre o tema Future of Operations. Eu tenho hoje o prazer de ter comigo três pessoas que têm também, com quem partilho, já agora começo por aí, o partilho, a presença no IDC Council para esta área da automação, a Carla Pinto, que está remotamente, que é diretora de Delivery Excellence and Automation na Adidas. Olá, Carla. E aqui comigo em estúdio a Jacinta Carvalho, que é Head do Centro de Excelência e Automação da EDP Global Solutions, e a Rosa Mimoso, IT Strategy Lead na Fidelidade. Muito obrigado às três. Vamos nos encontrando periodicamente no Council da IDC, mas é sempre melhor agora estarmos aqui presencialmente e podermos discutir estas problemáticas de uma forma mais interativa. Antes de entrarmos no debate, eu tenho preparado 2 ou 3 slides sobre o Futurescape que queria partilhar convosco e destacar aqui algumas das predictions que são apresentadas e que me pareceram mais interessantes para temperar aqui um pouco a nossa conversa. O Futurescape da IDC é uma peça de research que sistematiza aquilo que são as tendências que irão acontecer, neste caso, na área das operações para os próximos 5 anos. O Futurescape mais recente aponta uma série de previsões, todas elas incidem muito sobre a utilização muito intensiva de tecnologia pelas empresas, nas suas operações, e aponta uma mensagem-chave, que a transformação das operações vai passar de um paradigma em que, sobretudo, se privilegiava a eficiência para um novo paradigma em que o foco das operações vai ser, sobretudo, no mercado e nas relações com os consumidores, com os clientes. Eu destaquei 2 destas previsões que me pareceram relevantes. A primeira tem a ver com o crescimento dos dados. A IDC prevê que dentro de 4, 5 anos a grande maioria, 70% das maiores empresas globais vão usar tecnologia de inteligência artificial na tomada de decisões diária das suas operações. E deixa-nos uma recomendação muito clara, que é às empresas acelerem os investimentos nesta área. Vai ser uma área determinante, porque é preciso ultrapassar o limite da capacidade humana de processar dados e, portanto, aqui a inteligência artificial será um instrumento fundamental para conseguir extrair insights dos dados que se vão multiplicar grandemente. A segunda previsão tem a ver com aquela nota que eu dava no início, de que o Customer Experience passou a ser, estar no topo das prioridades, ser o driver mais importante na condução dos investimentos em tecnologia e, portanto, o foco já não está tanto em como é que podemos introduzir eficiência nas nossas operações, mas sim qual é que é o contributo que aquilo que vamos fazer em termos de operações vai ter em termos de Customer Experience, ou seja, na área da relação com o nosso cliente. E, portanto, o que a IDC diz é que 60%, já no próximo ano, 60% das maiores empresas vão ter esta como a principal prioridade em termos da transformação digital. E, portanto, a recomendação é qualquer projeto de investimento deve ser avaliado sempre na perspectiva do contributo que vai dar para esta dimensão do Customer Experience. Portanto, voltando então agora ao painel e agradecendo novamente a vossa presença, nós o que temos observado até neste contexto de pandemia é uma aceleração enorme, nunca antes antecipada, daquilo que é a transformação digital das organizações. Como colaboradores temos sentido isso no dia-a-dia, na forma como trabalhamos, como consumidores também já vamos sentindo alterações na forma como nos relacionamos com as empresas, com as marcas com quem trabalhamos.
Mas isto tem toda uma parte que não é tão visível, que é o impacto que está a ter em termos do coração das empresas, das organizações, em termos das suas operações do dia-a-dia. E eu gostava de começar por debatermos um pouco isso. O que é que está a acontecer que não é tão visível para todos nós, mas que está a acontecer em termos de transformação das operações pelo digital, e como é que cada uma de vocês está a ver isso nas vossas organizações ou nos setores em que trabalham. Temas como o surgimento de ecossistemas totalmente digitais, de relações de parceria com outras empresas, o surgimento de operações totalmente autónomas, que é um aspecto, uma tendência que já se começa a ver, e depois esta questão que estava refletida numa das predictions, que é o tema da inteligência artificial, do machine learning, do própria automação, embebido já na tomada de decisão do dia-a-dia das empresas. Jacinta, começo por ti. A EDP, como utility que é uma empresa que gera infraestruturas críticas, que gera muitos dados sensíveis dos seus clientes. Tu trabalhas mais, pelo que sei, na componente das operações de suporte, mas imagino que essa criticidade acabe por passar também para aquilo que são os processos de suporte da EDP. Como é que tens visto esta alteração, esta evolução das operações do grupo, ou particularmente da área em que trabalhas mais, que é a componente de suporte? Bem, eu acho que a transformação tem sido enorme. No setor das utilities e em particular na EDP, eu acho que nos últimos anos, as empresas que agora, nesta fase da pandemia, se estão a sentir menos afetadas por esta necessidade de estarmos todos a trabalhar remotamente, são as empresas que já começaram um bocadinho este caminho, desta transformação, antes da pandemia, portanto já há uns anos para cá. E, portanto, no caso desta transformação do ponto de vista das operações, eu acho que a maior parte das empresas, e a EDP também fez esse caminho, mudaram o foco daquilo que é o processo no sentido da entrega, da otimização e da eficiência dos processos, com foco numa entrega otimizada, e passou a ser um foco muito maior para o engagement. E o engagement na sua totalidade, ou seja, não só do ponto de vista do consumidor, no caso da eletricidade ou do gás, mas também de todo o ecossistema de stakeholders que estão à volta, portanto, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, e, portanto, até alguma relação com alguma da concorrência, portanto, obviamente de forma controlada, mas e, portanto, eu acho que esta quarta revolução industrial colocou, e isto não é de agora, portanto, já este foco já tem sido evidenciado nos últimos 5 anos, que as operações são o foco desta nova revolução industrial. E, portanto, esta revolução é movida, sobretudo, porquê? Por uma quantidade, como dizias no enquadramento, uma quantidade gigantesca de dados que é preciso tratar e é preciso separar, dados que têm que ser tratados de forma computacional, portanto já não há pessoas, por mais incríveis que sejam, que consigam gerir e apresentar e tornar úteis a quantidade de dados de todas as fontes, antes só tínhamos as fontes dos sistemas aplicacionais, portanto mais relacionados com IT, agora temos redes sociais, temos fontes públicas de todo o lado, de todo o mundo, para fazer benchmarks, e portanto é uma quantidade enorme de dados. Depois temos todo o que estavas a falar, que para tratar estes dados e todas estas componentes, a introdução de novas tecnologias, e, portanto, as operações também vivem, não só, como há uns anos, do trabalho e da competência e da capacidade que os seres humanos tinham de tratar e de entregar e de identificar com a sua sensibilidade e com a sua experiência onde é que são os pontos fulcrais e onde é que se deve melhorar, portanto, reduzindo tudo aquilo que é o desperdício, digamos assim, operações que não servem para nada, que não têm valor acrescentado para toda a cadeia, portanto, não só para o cliente final. E depois eu acho que
o facto de termos mudado o foco, portanto, estarmos completamente preocupados num stakeholder que é muito dinâmico, ou seja, tem uma necessidade e uma vontade muito dinâmica, portanto, o que ele quer hoje já não é o que quer amanhã, ou se calhar o que quer de manhã à tarde já não é bem isso que ele quer, e portanto são stakeholders, todos eles, nos vários níveis, cada vez com mais conhecimento, cada vez mais exigentes, cada vez a exigir mais autonomia, ou seja, mais self-service, mais velocidade na resposta e, portanto, tudo isto só se consegue, ou seja, esta não é só satisfação do cliente no sentido de se o produto tem ou não tem qualidade, é toda a cadeia de entrega, portanto, toda a cadeia desde que ele identifica uma necessidade, toda a cadeia de produção que está para trás daquilo que são os front offices das empresas, tem que estar alinhados, tem que ter capacidade de decisão, portanto, sempre que há estas mudanças daquilo que é a necessidade expectável, é preciso que toda a cadeia tenha esta percepção, portanto, aí os insights e a necessidade dos dados, desta informação em tempo real, portanto, a velocidade e a qualidade dos dados é crítica, não só para quem está no front office, mas para passar, como se fosse quase um dominó. Um dominó que passa a informação toda até às operações de back-office para que toda a cadeia possa ajustar para que a resposta seja o mais rápido possível e ajustada a esses novos requisitos, essas novas pequenas nuances que às vezes passam não só por a parte do produto, mas até pelos canais. Ou seja, os clientes e os stakeholders em geral, também internos das empresas, não querem ter que andar a clicar. Se calhar o que querem agora é ditar e pedir, através de chatbots ou das novas tecnologias, fazer os seus pedidos de uma forma mais humanizada, portanto, através de texto, mensagens, através de voz e, portanto, todos os sistemas, para além de terem que estar sempre ligados uns aos outros, para as operações poderem ter informação integrada e não apenas em silos, que depois não chegam a toda a cadeia das operações, acho que é muito importante que as empresas, para além de otimizarem os serviços, permitam que os canais de acesso sejam cada vez mais universais, ou seja, cada vez mais móveis, portanto eu posso aceder à informação como colaborador, como fornecedor ou como cliente, eu acedo à informação que eu preciso, no momento em que eu preciso e no canal que me der jeito nesse momento, portanto pode ser um canal mobile, no meu telefone, à distância de um clique, ou pode ser através de um chatbot, estou a conduzir, preciso de marcar uma reunião, preciso de contactar alguém e, portanto, posso ditar, ou seja, reduzindo os riscos de fazer contactos quando nós estamos completamente focados nessas atividades. E, portanto, o futuro das operações, no meu entender, está, como dizias no início, de facto, mas não é de agora, focado na experiência do cliente, mais do que na sua satisfação, em todos os pontos de contacto, sejam eles em que canais sejam, e para isso toda a cadeia, portanto, é transversal a todas as áreas que contribuem para aquilo que nós entregamos aos vários stakeholders, portanto, os próprios fornecedores também são mais exigentes, as novas tecnologias exigem uma capacitação de parte para parte, portanto, não só das empresas e das organizações, mas também dos prestadores e dos parceiros que nós utilizamos para inovar nessa entrega e em toda a sequência das operações. E, portanto, eu acho que se tivermos que resumir o futuro das operações e como é que as empresas se preparam, eu acho que se preparam achatando as equipas, ou seja, tornando-se mais ágeis na resposta, menos pessoas e pessoas mais focadas e mais capacitadas respondem mais rápido do que equipas muito grandes e, portanto, para reduzir as equipas, quer dizer que as operações têm que ser mais eficientes e, portanto, para as operações serem mais eficientes, a informação de tudo aquilo que vai sendo dinâmico e vai mudando ao longo do tempo, tem que chegar até à última linha de tudo aquilo que compõe essa linha. É um tema de resiliência, não é? Ou seja, o objetivo no final isto é tudo resultado em mais resiliência das operações, não é? Que é a palavra que está. E mais informado. Portanto, e mais informado. É resiliente porque é suportado a informação em tempo real, portanto, não a informação histórica, que tem sempre nuances que depois não se conseguem ajustar àquilo que é a dinâmica das alterações do que temos que entregar. E essa resiliência vem exatamente da informação e da qualidade dos dados
que são tratados para depois permitir tomar fazer essa tomada de decisão, que cada vez mais também se quer que seja de forma automática, ou seja, cada vez menos dependente de humanos. De intervenção humana, certo. Rosa, o setor segurador, na minha opinião, é aquele que provavelmente tem-se transformado mais profundamente nos últimos anos, principalmente na vertente da relação com o cliente, lançamento de novos produtos, novas formas de se relacionar e de gerir a relação com o cliente, mas isto não passa só pela parte que é visível, há toda uma máquina, como eu dizia há pouco, atrás, que tem que se transformar, toda uma operação, um conjunto de processos que têm que se transformar digitalmente para permitir esta transformação visível. Como é que Rosa vês esta transformação a acontecer, em particular na fidelidade e no setor? Que impactos é que sentes que são os principais em termos das operações? Antes de mais, eu gostava de agradecer à EDC este convite por estar aqui a partilhar a nossa experiência, digamos assim. O setor segurador é um setor que tem muitos desafios. É um setor que tem estado a transformar-se muito nos últimos anos, logo no tema da experiência do cliente, com uma dificuldade de partida que tem poucos pontos de contacto com o cliente. Portanto, é um setor em que o cliente contacta connosco quando faz a contratação e depois, infelizmente, muitas vezes, excetuando no ramo de saúde, que aí a frequência é maior, só nos contacta quando tem um dissabor, um sinistro e, portanto, numa situação que está débil. E, nesse sentido, é importantíssimo que a experiência que nós temos nesses momentos de contacto com ele seja muito boa, mesmo, excepcional. É mesmo fulcral que assim seja. Por outro lado, estamos a reinventar-nos em pensar que outros momentos de contacto podemos ter com ele. Estamos a inventar produtos de outro tipo de natureza, de gamification, associada à saúde, seja produtos de telemática, cuja frequência da condução nos dê informação com recorrência sobre o cliente, no sentido de conseguirmos ter mais pontos de contacto, mais touch points com eles, para que que a experiência que lhes possamos dar seja ainda mais rica e eles valorizem a necessidade de fazer, ou nós todos valorizemos, porque nós mesmos, os colaboradores de seguros também são clientes. Não percas o raciocínio, mas deixa-me já em primeiro lugar também dar os parabéns à Fidelidade pelo prémio que ganhou recentemente, o Digital Award, com o projeto do Vitality, da Multicare, que achei interessantíssimo e que mostra efetivamente aquilo que dizias, que é uma mudança total na forma como a companhia... o seguro, não é? Exatamente. Exatamente, e portanto, mas precisamente porque temos pensado de formas diferentes de conseguir esses momentos, essa riqueza de informação e traz outro desafio, que é para as operações, porque essa informação passou a ser extraordinariamente volumosa, não é? E, portanto, nós temos que ter soluções, do ponto de vista das operações, muito escaláveis, com o rigor que necessitam de processamento da informação, com a capacidade desse armazenamento, e como a Jacinta dizia, já nada se faz sem automação, porque a escala é outra. Nós já éramos um setor que recolhia muita informação, mas agora estamos a entrar noutro paradigma e, portanto, a riqueza que nós temos que ter das operações e a eficácia das mesmas só passa por também transformar todo o processo, toda a cadeia de valor dentro das organizações. Nós temos investido bastante como setor, e a Fidelidade em particular, em fazer esse caminho, em criar a capacidade de escalar, a capacidade de termos aqui
uma robustez nas soluções que permitam que a experiência que o cliente tem connosco seja cada vez mais feliz, não é? Do ponto de vista daquilo, e inteligente, no sentido em que as respostas que damos são aquelas que ele está à espera no momento em que está à espera. E toda essa transformação leva, tem exatamente esse mindset, e um bocadinho reforçando aquilo que a mensagem que a Jacinta dizia, que é: nós temos de estar preparados para que o cliente decida quando quer contatar connosco, a que horas decida de contatar connosco e pelo meio que quiser. E nós temos que o reconhecer como o mesmo cliente que está a fazer esse caminho, esse trajeto. E isso traz uma transformação muito grande nas operações. E traz as organizações como um todo têm que olhar para os processos e para as iterações que temos e torná-las muito mais eficazes, porque nenhum de nós quer ter um contacto que não gostamos nunca quando nos contactam e nós contatamos uma empresa e não sabemos, a empresa não sabe quem nós somos. E não sabe que contatámos no dia anterior por qualquer razão. E, portanto, isso é um tema que nós temos que ter como completamente natural na organização, e aqui focando um bocadinho na experiência do utilizador, e as soluções que nós estamos a escolher têm que ter essa raiz da escolha, no sentido de tem que ter uma capacidade que nós não percamos o contexto, que recolhemos a informação que temos que recolher, a exata, não mais, porque obviamente cumprimos todos os requisitos regulatórios e com essa, de fazer estas experiências de uma forma completamente seamless para o cliente. E, portanto, e para além disso, e também ainda na jornada do cliente, se ele quiser contatar connosco, com as companhias de seguros, num contexto de um parceiro, também deve poder fazer, e portanto nós também abrimos à comunidade de ecossistemas do ponto de vista ecossistema digital, digitais, e portanto às vezes somos nós que estamos a fazer o fronting, outras vezes não somos, estamos por trás a fazer, estamos em parceria com outro brand ou outra marca, para precisamente, é no momento que ele queria fazer o seguro que o faz. E, portanto, isso para nós trouxe o desafio das APIs e todo o mundo do API Management, que muitas companhias estão a fazer esse trajeto, a Fidelidade claramente está. E para terminar, acho que toda esta transformação na experiência do cliente só se faz se as organizações forem ágeis. Portanto, a transformação está a ser feita, inclusive, por dentro. E, portanto, está a ser feita com o foco no cliente, mas dentro da organização já não se consegue fazer as coisas da mesma forma. E, portanto, os roles, as organizações, a forma como interagimos, a colaboração que existe nas organizações entre as várias áreas que contribuem para essa experiência para o cliente, têm que ser muito mais eficientes e estão, hoje em dia, num caminho, numa trajetória de transformação muitíssimo grande. Sim. Obrigado, Rosa. Carla, passando agora para o modo remoto e pegando aqui na ideia final da Rosa, da agilidade, eu acredito que a cadeia de valor da Adidas, que é extensíssima, uma empresa com uma presença muito global, essa transformação acaba por trazer também desafios para quem tem que suportar, garantir os processos de suporte para o normal funcionamento da empresa. E esta agilidade também, que é necessária em termos do core business da organização, também se vai refletir certamente nos processos de suporte. O que é que vocês estão a fazer e o que é que sentes que está a acontecer em termos também da transformação digital das operações de suporte dentro da Adidas e genericamente? Obrigada, Jorge. Antes de mais, é um gosto enorme estar aqui contigo e com as minhas colegas Jacinta e Rosa a discutir estes temas tão interessantes e tão prementes.
Ou seja, pegando um bocadinho em tudo que foi dito, nós estamos num contexto que é extremamente volátil e extremamente desafiante. E o futuro não está melhor, certo? Portanto, nós precisamos ter processos bem definidos, precisamos ter tecnologias e sistemas adequados, precisamos ter modelos organizacionais flexíveis e ágeis e também uma cultura que permeia a inovação. Não podemos esquecer que no centro de todo este modelo operacional estão as pessoas. Devemos continuar a investir nos nossos talentos e capacitá-los para enfrentarem com sucesso estas novas tendências e estes novos paradigmas que se aproximam. Em termos de operações propriamente dito, na Adidas o que nós temos vindo a verificar-se, e mais concretamente na GBS onde eu trabalho, é que para além no dia-a-dia nós temos que entregar os outputs de forma completa, em qualidade e no prazo acordado, o desafio continua termos sempre um foco na melhoria contínua, na automação e na geração de insights que sejam acionáveis para o negócio. Dito isto, o que é que eu perspectivo? Que na Adidas ainda se vai manter o foco na questão da eficiência e da eficácia das operações, portanto a questão de fazer bem a coisa certa. A metodologia que nós usamos na área de Continuous Improvement, que também está sob a minha responsabilidade, é uma metodologia que nós chamamos ESSA. O ESSA, o E significa Eliminate, Simplify, Standardize e Automate. E é sempre este mindset que nós temos quando fazemos qualquer tipo de aproximação da automação. Primeiro vamos ver se há atividades de menos valor acrescentado que podem simplesmente ser eliminadas porque são desperdício. A seguir vamos olhar para os processos, eles são standard, não são standard, o que é que nós podemos fazer aqui para simplificar tudo isto? E de lembrar que na GBS nós trabalhamos com muitos company calls, com muitas empresas do universo Adidas. Portanto, é importante nós termos processos o mais standard possível, que é para depois podermos colocar com sucesso a automação por cima. E não nos podemos esquecer que às vezes automatizar um mau processo pode ainda torná-lo pior. Certo. Mais rapidamente. Para tudo isto funcionar, os modelos operacionais que nós temos nas nossas organizações têm que ter sempre presente a questão da inovação, a questão da automação e não esquecer nunca o upskilling constante que nós temos que fazer aos nossos talentos. Nós na Adidas também temos frequentemente sessões de formação em metodologias Lean, Six Sigma, em questões relacionadas com automation e também com a questão da performance e analytics. Para além de toda esta questão da eficiência e da eficácia, há uma coisa que nós dizemos na Adidas e que o nosso CEO repete muitas vezes, é o Consumer Obsession. Portanto, nós, mesmo na GBS, os nossos principais clientes são clientes internos, nós já medimos de forma regular o Net Promoter Score. Medimos na perspectiva do customer e medimos também na perspectiva do empregado. E isto já é um ótimo mecanismo de feedback que nós temos com os nossos clientes. No entanto, o que é que eu vejo e o que é que eu perspectivo no futuro e aquilo que já se começa a ouvir falar? São novos modelos operacionais onde o Consumer Experience está no centro. Ou seja, em vez de ser uma orientação por processo ou por departamentos ou por silos, nós vamos pensar naquilo que é a experiência do consumidor e depois como é que tudo à volta se gera. Isto pode ser muito transformacional para as nossas organizações. Ao mesmo tempo, é muito motivador e é muito inspirador. Por exemplo, as nossas pessoas, os nossos colaboradores, eles trabalham melhor quando entendem de que forma as suas atividades impactam o consumidor final. Isso faz o maior sentido de propósito quando eles estão a fazer atividades que são rotineiras, corriqueiras e às vezes parece que não têm muito valor acrescentado, mas quando eles entendem de que forma isto está a impactar o seu cliente final, ganham um novo sentido de propósito. Isto é tudo uma transformação muito interessante, estamos a pensar sempre em várias dimensões e acho que temos que ter sempre esta perspectiva holística quando falamos desta inovação. Para sumariar, diria que a forma como eu vejo isto é que o futuro das operações seja efetivamente risonho, ou seja, é desafiante, mas ao mesmo tempo há muita oportunidade por trás disto tudo. É um futuro de operações onde a experiência de consumidor é central, é um futuro das operações mais colaborativo, e isto estamos a ver a vários níveis, quer a nível das nossas organizações, das nossas equipas,
quer a nível da colaboração mesmo fora das nossas entidades, por exemplo, o painel de Intelligence Automation que nós temos com a IDC e com as minhas colegas. Nós estamos a buscar sempre muita informação, muito research, mas também muitas lessons learned a toda a nossa rede, a todo o nosso network. Acho que vai ser também um futuro de operações em que as nossas operações vão estar todas mais integradas, ou seja, a visão da cadeia de valor end-to-end. Vai ser um futuro de operações que seja muito data e value driven e, sobretudo, esta é a minha grande expectativa, em que os nossos talentos trabalham lado a lado de uma forma sinergética, ao fim e ao cabo, com a nossa digital workforce. Certo. Portanto, em resumo, era mais ou menos isto que eu queria partilhar convosco neste momento. Há um outro que me está a surgir, que é a questão do teletrabalho, mas acho que isso é um desafio que só de per si dava um novo painel, não é? Certo, e há um painel no Futurescape específico sobre o assunto, onde vamos escalpelizar essa dimensão também. Obrigado, Carla. Eu agora passava àquela segunda prediction que vimos, que tem a ver com o crescimento dos dados. A previsão da IDC é de que os dados vão triplicar, mais que triplicar, nos próximos anos. Portanto, e hoje em dia nós já sabemos que estamos inundados as nossas organizações de dados. E, portanto, há muito tempo que ultrapassou a capacidade humana, como tu dizias há pouco, Jacinta, de processar estes dados e conseguir tomar decisões operacionais no dia-a-dia com base nos dados. Há muito que essa capacidade humana não chega para este objetivo. E, portanto, aqui surge a tecnologia. Como não podia deixar de ser, a tecnologia procura vir resolver este problema, particularmente a questão da inteligência artificial. Vai ser algo que, como dizia a prediction que vimos, vai ser algo totalmente normal nas organizações, haver inteligência artificial a extrair insights da informação. Rosa, isto, tudo bem, temos a tecnologia, mas certamente o IT vai ter que estar preparado para trazer este conhecimento, trazer estas tecnologias, dominá-las e pô-las ao serviço das organizações. Isto é um desafio, não é? É um grande desafio. Eu acho, no dia-a-dia, hoje, já temos um conjunto de tecnologias nas nossas organizações que já geram um conjunto de informação enorme. A quantidade de dados gerados, por exemplo, por a utilização de vídeo ou a utilização ou o scanning de imagens, a recolha da informação que hoje nos chega por papel, por fotografia, etc. Hoje gera quantidades astronómicas de informação que nada tem a ver que se compara com o que acontecia há um par de anos atrás. Nem sequer é preciso andar muito para trás. E nesse sentido, as soluções têm que temos que introduzir soluções, quer queiramos, quer não, híbridas, de misturar informação que está a usar algoritmos e armazenada em clouds públicas, ou com aquilo que as organizações já tinham feito investimentos nos anos passados de soluções que estão dentro das nossas casas, e combinando as novas tecnologias e algoritmos e todo o processamento que nós temos dessa informação, temos que conseguir ter soluções muito escaláveis, que são alicerçadas em algoritmos que trabalham esta informação para permitir a decisão no momento em que ela é necessária e em tempo útil, porque ninguém se apercebe que passou a processar muito mais informação para ter aquela resposta, mas quer aquela resposta exatamente no mesmo tempo que tinha antes, quando só processava 2 ou 3 dados. E, portanto, nada disto é feito sem termos soluções de Advanced Analytics a processar essa informação. Outro desafio é o próprio armazenamento da informação. E como fazer, como processá-la, como automá-la, de forma a que consigamos passar de uma automação standard para uma automação inteligente.
E ao sair do conceito de automação, como conseguir fazer dos dados informação que nos melhora efetivamente as operações. E end-to-end o processo de negócio. Já não se fazem coisas como, ou melhor, ainda se faz muito, mas complementam-se modelos que tínhamos nos anos corridos com modelos preditivos, não é? Nós tradicionalmente fazíamos inferências sobre os dados passados e agora não, já tomamos decisões com base em modelos preditivos, cada vez mais, mas eu antevejo que os próximos anos sejam ainda escalar esta tendência, com base de dados muitíssimo mais robustas, para, mais uma vez, reforçando o tomar da decisão na altura certa, no momento certo e com o tempo certo, porque se não o fizermos, hipotecamos um bocadinho as nossas organizações. Portanto, dados no contexto certo, trabalhados como informação que necessitamos para as nossas organizações, porque senão são dados mortos. Que temos. E tudo isso em tempo real, que ainda é mais desafiante. Carla, e agora na perspectiva da melhoria contínua, dos processos, da eficiência, também é importante repensar os processos, a forma como trabalhamos, para que estes dados, estes insights extraídos dos dados possam ser injetados no processo, no workflow normal. Como é que vês este impacto e o que é que estão a fazer no sentido de efetivamente conseguir alterar os processos para que as tomadas de decisões diárias das operações na Adidas possam incorporar este valor dos dados? Certo. Voltando a esta predição, eu lembro que da primeira vez que olhei para ela veio-me à memória logo uma frase que já não é nova, mas que acho que ainda é muito premente, que é "We are drowning in data and starving for knowledge", e pronto, acho que é isto que os nossos decisores aos diferentes níveis da organização sentem. Portanto, toda esta questão da imensidade de dados que nós temos que arranjar uma maneira de navegar nesse lago de dados e retirar deles os insights que sejam acionáveis, e que sejam acionáveis para a nossa direção, sejam acionáveis para equipas de suporte como a minha, que vão incorporar estes insights nos processos, na forma como desenhamos os processos. Estamos a usar também modelos, por exemplo, de process mining, que se adaptam muito aqui, e isso é tudo trabalhado com dados. Nós temos ideia dos volumes que estamos a tratar, sabemos o tempo que demora a tratar, temos tudo cascateado por atividade, e com base nessa informação nós conseguimos tomar melhores decisões do que alterar, do que automar, do que iterar ao fim e ao cabo. Portanto, quando nós não temos a opção de contratar mais recursos, quando nós não temos a opção, porque é uma opção que pode ser muito cara, de deixar dados por analisar, temos mesmo de encontrar estas soluções de AI que nos possam vir a ajudar a interpretar tudo isto. Ao fim e ao cabo, o que eu acho é que a AI vai mudar, e já está a mudar, a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós comunicamos e a maneira como nós tomamos as decisões. Estas aplicações são bastante reais e são bastante tangíveis, e à medida que elas se vão disseminando e vão sendo mais correntes a algoritmos de ML, a Natural Language Processing, as plataformas de AI, combinando esta questão do process e do task mining e dos analytics, à medida que isto vai ficando mais disseminado e mais consolidado, aliado ao tal poder de computação que agora existe para processar muitos mais dados, nós conseguimos ter aqui informação muito mais rápida, não é? A um nível diferente daquilo que o cérebro humano poderia alguma vez processar. Outra área que eu acho que é interessante refletir um pouco com esta questão dos dados e o que é que nós fazemos com estes dados tem a ver com a área da gestão da performance. Nós começamos com a área de robotics. Agora, quando associamos e começamos a utilizar de uma forma combinada o AI também, permite que o âmbito das nossas automações seja ampliado. Eu agora consigo olhar para a interpretação, consigo olhar para a análise, consigo olhar para a previsão
e até mesmo tomada de decisão, algum nível de decisão que seja perfeitamente rule-based e que seja perfeitamente, se acontecer tal e tal, então a decisão é Y. Esta decisão pode ser tomada também já por estes sistemas. E, ao fim e ao cabo, depois a máquina vai aprendendo e vai contextualizando com os comportamentos que vai percepcionando, vai adaptando e vai aprendendo com tudo. Por outro lado, também já falamos muito, mas eu acho que é bastante relevante, da questão da possibilidade de nós podermos analisar os dados em tempo real, ou quase real. É a questão de deixarmos de olhar pelo retrovisor, não é? E olhar para os dados históricos, para termos inferências e modelos preditivos e prescritivos. E tudo isto vai levar a uma capacidade de decisão muito mais fundamentada e, espero eu, também mais rápida. Ao fim e ao cabo, estamos perante uma mudança de paradigma, não é? Deixamos de olhar pelo retrovisor, começamos a olhar para a frente e a prever comportamentos e prever tendências de como os nossos processos se vão posicionar e como é que vão evoluir. A minha visão também, e agora pensando se calhar nos gestores mais topo, mas aplicado a todo tipo de gestores que nós temos, é começar a ter uma coisa no nosso bolso, por exemplo, ou seja, o mecanismo que tiver mais à mão, que é uma espécie do CFO in your pocket, não é? Onde eu posso rapidamente olhar para o meu computador ou olhar para o meu smartphone e ver toda a informação relevante para mim naquele dia. Toda esta questão de analytics, etc., e tudo isto vai-me permitir fazer a slice and dice dos meus dados de acordo com o utilizador, não é? E eu próprio, o utilizador, vou definir como é que eu quero ter esta visualização, ou seja, há aqui muito poder, efetivamente, que nós podemos passar aos nossos CFOs, aos nossos CEOs, aos nossos COOs, aos nossos CMOs, seja lá o que for, e também para as pessoas nas operações. As pessoas têm que gerar as suas atividades no dia-a-dia, terem a percepção de qual é a capacidade instalada que têm, quais são os volumes que têm que processar e, com isso, poder fazer uma melhor gestão da equipa. Isto é tudo muito bonito, isto é tudo muito interessante, não nos podemos esquecer sempre de que os processos vão ter que se adaptar a tudo isto, ok? Será muito giro nós estarmos nas nossas reuniões de gestão e já não estamos a projetar uma apresentação PowerPoint, estamos a ver online, não é? O nosso dashboard, estamos a usar os nossos sistemas de Business Intelligence para nos dar informação que nos vai permitir tomar a decisão mais rapidamente e mais acertada àquela situação. Depois disto acontecer, temos que nos lembrar sempre que toda esta informação e todo este cascateamento vai ter que ser feito para a organização e para poder ser efetivamente acionado. Eu não me canso de dizer, mas para nós é um vetor muito importante, efetivamente, a questão das pessoas. Portanto, nas minhas intervenções é natural que eu vá sempre falar das pessoas. Porque apesar da crescente relevância da automação, de machine learning, de AI, as pessoas são e sempre serão o nosso principal ativo. Como tal, nós temos que estar atentos à evolução das competências que são necessárias, dos nossos recursos, para se adaptarem a este novo paradigma. Se calhar, em vez de estarem a preparar e extrair informação, analisar informação, preparar um resumo de informação, se calhar a evolução futura, e é para isso que nós temos que capacitar as nossas pessoas e temos que preparar as nossas organizações, vai ser o upskilling destas pessoas. Elas se calhar vão começar a criar modelos de automação, se calhar vão ajudar a criar modelos de AI, ML, se calhar vão ajudar a robotizar alguns processos e tudo isto vai se retroalimentar. É importante também estarmos sempre com atenção e ouvirmos o feedback das pessoas, okay? Das pessoas, dos nossos parceiros de negócios, dos nossos stakeholders e finalmente há um último ponto que não devemos descurar e que é a cultura das organizações. Para mim, a cultura das organizações pode ser um dos principais fatores criativos de sucesso. Como é que é a expressão? A cultura como a estratégia ao pequeno almoço e a excelência operacional ao almoço, certo? Portanto, em todos estes processos que nós vamos estar a fazer e que são efetivamente desafiantes e super interessantes, vamos ter que ter sempre uma componente de change management por trás que vá, ao fim e ao cabo, potenciar todo este potencial. Passa a redundância. Certo. Portanto, tempos excitantes, tempos em que vamos ter um grande impacto nas nossas operações. Carla, muito obrigado.
Deste-me aqui a deixa certa para passar a bola à Jacinta, porque era precisamente por aí, pela questão da gestão da mudança, que eu também queria ouvir a opinião dela e perceber qual é que é a tua perspectiva da maturidade em que nós estamos, porque estamos aqui a falar, parece que estamos a falar de algo que vai acontecer daqui a 10 anos, como se fosse ficção científica, não é? Mas não, isto devia ser uma realidade já presente nas organizações, e se não for, vai ter que ser nos próximos anos. Qual é que é a tua opinião sobre esta maturidade? As organizações estão já a tirar efetivamente partido deste tipo de tecnologias na sua tomada de decisão operacional? Ainda não estamos lá. E como é que tu vês esta questão que a Carla também referia, das lideranças, da cultura? O aspecto, será que as organizações têm a cultura, as lideranças têm a cultura para perceber que muitas destas decisões vão ser, como já tivemos a oportunidade de discutir, muito automáticas, muito out of the box, com base na análise dos dados, e, portanto, a transformação organizacional que se perspectiva também está a acompanhar esta transformação digital. Eu concordo com o que acabas de dizer, que haverá empresas em todas as fases de evolução, umas mais atrasadas, outras menos atrasadas. Agora, eu não acredito que haja empresas que atualmente se possam considerar empresas de sucesso e que tenham bons resultados, quer na sua perspectiva, quer na perspectiva da percepção que os seus clientes e os stakeholders que interagem com essas empresas têm da sua prestação de serviço e da sua performance, que não estejam já, de alguma forma, a fazer esse caminho da automação e da transformação da forma como as decisões são tomadas, ou seja, qual é que é o suporte que a camada de leadership da empresa, nos vários níveis, tanto que seja liderança mais de topo ou middle management, tem que ter, do ponto de vista de terem a informação adequada, como foi falado pela Rosa e pela Carla. O que eu acho agora é que, para além desse caminho que está a ser feito, e eu acho que todas as empresas estarão a fazer, de retirar a informação que é relevante para gerir dos sistemas transacionais e passá-las utilizando Big Data e muitas outras tecnologias que existem para ajudar nesse processo de separação daquilo que é o processo transacional e que resulta numa entrega para quem tiver que ser, daquilo que nos permite antecipar problemas, analisar comportamentos ou padrões para poder ajustar a trajetória quase em real time, ou seja, no momento em que as coisas estão a acontecer e não como quase uma consequência de erros ou falhas de um passado que pode ser mais ou menos recente. E, portanto, para além deste caminho de otimização, no sentido de, como estavas a dizer, de permitir que os vários níveis de organização, também os níveis operacionais, como a Carla dizia, e eu concordo, a informação de gestão não é só para alimentar a estratégia. A informação de gestão é crítica e eu acho que atualmente é ainda mais crítica para as operações, porque as operações é que lidam e é que fazem acontecer no dia-a-dia. Quer dizer, a estratégia está presente, toda a gente tem que a conhecer e todos trabalham taticamente para implementar essa estratégia, mas eu acho que é crítico que essa informação seja também a informação crítica para as operações. O que eu acho é que não é só coisas boas, ou seja, este amálgama de dados e esta democratização do acesso à informação e ao conhecimento que se obtém desta informação, traz aqui também alguns desafios para todas as organizações que têm a ver com a segurança no acesso a estes dados, ou seja, identificar de forma transversal quais são as finalidades, portanto, para as equipas de operações, para as várias equipas que acedem aos dados, qual é que é o objetivo da necessidade de ter que aceder a determinado tipo de dados e, portanto, e agora também com o RGPD, e, portanto, todas estas evoluções tecnológicas trazem ao mesmo tempo oportunidades e algumas ameaças ou desafios àquilo que depois é a implementação dessa transformação digital e, portanto, à medida que os dados saem das nossas instalações e vão para a cloud e passam a estar residentes em múltiplos suportes, isso também torna mais fácil
os comportamentos fraudulentos, ou a possibilidade de poder haver mais facilmente acessos indevidos a dados que são considerados sensíveis, seja do ponto de vista de serem dados pessoais ou dados comerciais ou de outro tipo, não é? E, portanto, eu acho que as organizações, para além deste foco nas operações, há uma outra camada que deve estar entre as operações, e eu até diria que estaria anterior e das operações, do próprio desenho, como foi referido anteriormente, das operações, que é a identificação ou a antecipação dos riscos associados a esta automação, a libertarmos, digamos assim, o controlo do que está a acontecer em cada momento, retirá-lo dos humanos e dotar os sistemas e as novas tecnologias de uma sensibilidade e de uma capacidade de predição e de antecipação daquilo que são padrões que são reconhecidamente padrões fora daquilo que é o que está definido em cada momento para cada organização. A resiliência que falamos muito das operações passa também muito por isso, pela capacidade de gerir o risco, de antecipar o risco, antecipar os impactos e efetivamente a tecnologia aí pode ajudar bastante. Sim, ajuda muito. Nós temos já aproximadamente 10 minutos até ao final, mas eu gostava de lançar aqui um último tema porque me parece, já foi falado aqui pelas três ao longo da nossa conversa, e também é a mensagem-chave do Futurescape que vimos, que é a importância do Customer Experience. Mas eu até vos desafio a olhar para esta dimensão do Customer Experience numa lógica mais do Human Experience, porque não é só o cliente, é também o profissional, o colaborador e são os nossos parceiros, que também são humanos. E, portanto, olharmos para esta dimensão da experience, de human experience, como o principal, como diz a IDC, o fator mais importante neste momento para a resiliência dos negócios, para as empresas sobreviverem neste regime totalmente perturbado em que nós vivemos e que provavelmente se vai manter durante muito tempo, um regime em que o digital assume aqui uma importância enorme. E eu aqui queria puxar um bocado também esta ronda final para aquilo que temos discutido muito no nosso Council de Intelligence Automation, em que são a forma como os RPAs, o Machine Learning, todas estas tecnologias podem ajudar nesta dimensão do Human Experience. E vou começar pela Carla, desta vez. Como é que vês aqui a importância destas tecnologias da automação inteligente, a ajudar nesta dimensão do relacionamento com o humano? São fundamentais. Como nós fomos dizendo, e apesar da eficiência e da eficácia estarem sempre na mesa, a resiliência dos negócios depende muito da capacidade de retermos, fidelizarmos e captarmos clientes. Para isso, para além de termos produtos inovadores e de elevada qualidade, não é? Como são os produtos da Adidas, temos também de otimizar a experiência do nosso consumidor e temos que otimizar independentemente da plataforma que ele esteja a usar, tem de ser uma experiência omnichannel. Eu também vos falava antes da questão da obsessão do consumidor e é algo que nós temos sempre muito presente. A título de exemplo, o que é que aconteceu neste último ano com a questão da pandemia? No caso da Adidas, nós fomos impactados muito fortemente, portanto, grande percentagem das nossas lojas estiveram fechadas de forma definitiva durante um período largo de meses. Depois fomos reabrindo nos diferentes mercados de acordo com a evolução da pandemia nesses mercados, mas qual é que foi a consequência de tudo isto? O nosso e-commerce disparou. Felizmente nós já tínhamos as plataformas, mas não estávamos preparados para todo este fluir de duplicação, basicamente, de negócio que nós verificamos. Portanto, esta adaptação foi complexa, foi desafiante, mas tenho a dizer que foi super ágil e foi altamente colaborativa, e acho que isso foi ao fim e ao cabo aqui a pedra de toque para todo este sucesso. O que é que nós tivemos que fazer? Tivemos que mobilizar recursos entre equipas, e tivemos que automatizar bastante as operações, a todos os níveis, seja em front office, seja em back office. E tudo isto foi determinante para nos termos adaptado rapidamente a esta mudança. Portanto, isto é um exemplo concreto
de como, tendo presente o cliente no seu centro, nós conseguimos reagir de uma forma adequada a todo este desafio que foi e continua a ser a questão do Covid-19 e esta pandemia generalizada. E é um excelente exemplo de como é que é... Pensando agora um bocadinho mais nas... Diz, Carla, peço desculpa de ter interrompido. Não sei se estás a dizer alguma coisa. Não. Força, continua. Portanto, olhando um bocadinho para o futuro, nós temos que ter a questão da experiência do consumidor e a sua customer journey muito bem definida na nossa cabeça e é embebida nos nossos processos, nos nossos sistemas, em tudo aquilo que nós construímos, seja com automação, com machine learning ou AI. Porquê? Porque, por exemplo, um consumidor quer fazer uma devolução, certo? Quer fazer uma devolução de um produto e o que é que ele espera a seguir? Que lhe façam um reembolso. A ele não lhe interessa se o processo está no departamento A ou no departamento B, ou se foi processado pelo sistema Z ou sistema Y. Alguns dos casos de AI, para além disto que eu vejo, e como é que isto tudo pode ajudar aqui o Consumer Experience, são, por exemplo, questões como recomendações de upselling, cross-selling, recomendações personalizadas para aquele cliente, mas também temos de ter em atenção, um ponto que eu já ouvi falar as minhas colegas também, da detecção de fraude. Certo. E podemos fazer isto através da análise de padrões de compra, por exemplo, não é? E estes use cases, ao fim e ao cabo, vão-se refletir no bolso no bolso da organização, porque à partida vão-se traduzir em incremento de receita ou em incremento de margem, e também esta gestão de risco é um cost avoidance que se verifica em termos das operações. E nós precisamos muito do auxílio de todas estas tecnologias de AI e automação para tudo isto. Carla, ótimo, grandes exemplos. Outro ponto que é importante, e não vou às pessoas. Nós estamos aqui com um certo dilema de comunicação, mas peço desculpa ter-te interrompido. Não sei se queres terminar. É o delay, sim. Portanto, olhando agora para dentro, a Intelligent Automation complementa a força de trabalho humana. Portanto, eu vejo muita parceria aqui do humano com a máquina. A automação o que vai fazer é libertar as nossas pessoas das atividades burocráticas, rule-based e repetitivas e vai-lhes permitir focar toda a sua energia em atividades de maior valor acrescentado. Como, por exemplo, a interação com os clientes, a interação com os stakeholders, também podemos pensar aqui na questão dos nossos vendedores, dos nossos fornecedores, também criamos automações que end-to-end vão otimizar a experiência do vendedor connosco, desde a sua criação até o pagamento das suas faturas. Vai possibilitar às nossas pessoas focarem-se na gestão de pessoas, na estratégia, na inovação e sempre na melhoria contínua e automação. Em termos de gestão de mudança, uma coisa que eu me estava a lembrar que também é muito relevante e que nós estamos a tentar fazer isso com as nossas equipas é envolvê-las o mais possível no processo. Portanto, há aqui uma coisa que nós ainda não discutimos muito, mas é a questão da democratização da automação. Quanto mais as pessoas estiverem envolvidas, mais perceberem quais são os casos em que pode ser usada, mais sugestões nós temos, mais engagement nós temos. Agora, o que temos sempre que ter presente é que os nossos modelos de trabalho podem ter que se redefinir, mas espero que se redefinam sempre numa ótica em que no mesmo processo nós podemos ter humanos, podemos ter robôs e podemos ter inteligência artificial durante o mesmo processo e mecanismos de retrofeedback entre tudo isto. A questão da colaboração vai ser absolutamente crucial, não é? Jacinta, e agora vou pular aqui à capacidade de síntese da Jacinta e da Rosa, vai ser rápido. Temos aqui mais um par de minutos só, mas também ouvir a vossa opinião sobre isto. Nós no Council temos, sempre que podemos, trazemos estes temas para a discussão, mas gostava aqui também que partilhassem a vossa visão da importância deste tipo de tecnologias, da automação, na vertente da relação com o ser humano, seja ele um cliente, um colaborador ou um parceiro. Eu, só para complementar rapidamente aquilo que a Carla já disse, e muito bem, que já foi bastante exaustiva na explicação de quão importante é a experiência dos clientes, eu acho que, numa frase, todas as interações dos clientes com as organizações têm que ser incríveis, portanto, têm que ter emoção.
E essa emoção é a emoção depois que cria o vínculo. E depois, por outro lado, tem que se reduzir o esforço. Portanto, lá está o tema das operações. Portanto, o cliente tem que ter a percepção de que a empresa se deu um grande esforço para satisfazer as suas necessidades e depois, por outro lado, e ao contrário, ele tem que ter um esforço mínimo possível para poder conseguir aquilo que são os seus objetivos. E isto tudo consegue-se, ou seja, o sucesso destas duas dimensões tem a ver com tudo aquilo que tem a ver com as operações, ou seja, haver uma excelência operacional, e eu acho que a automação e todas as novas tecnologias que nós temos aqui, mas nomeadamente a automação, retira de toda a camada de operações, como a Carla estava a falar, a componente chata, ou seja, tudo aquilo que é repetitivo e que não traz valor acrescentado, porque basicamente segue um guião de um if then else. Se acontecer isto, então as opções estão todas pré-definidas e, portanto, ao retirar aos colaboradores humanos e aos decision makers, todas as pessoas que ao longo da organização têm que ir tomando as várias decisões para que o resultado seja o mais adequado possível. Ao retirar essas atividades que não são ou que não exigem tanta intervenção humana, porque podem ser perfeitamente automatizáveis e o seu resultado ser utilizado no ciclo de decisão, isto permite aos seres humanos ter uma maior satisfação com aquilo que é o seu trabalho, o seu dia-a-dia, porque se focam e têm uma percepção do valor das atividades que fazem, relegando para a automação todas as componentes que são críticas, mas que não exigem tanta criatividade e tanta especificidade humana, digamos assim, ou seja, aquilo que nós humanos nos distinguimos dos outros é exatamente pela nossa capacidade de perceber e nossa sensibilidade para detectar alguns padrões e alguns comportamentos que às vezes passam um bocadinho desapercebidos às máquinas, por mais sofisticadas que sejam. E, portanto, eu acho que devolver às pessoas, clientes ou colaboradores, a sensação de poder e a importância da sua função em conseguir o sucesso criar dessas relações, acho que vai ser o futuro das operações, é focado, como a Carla dizia, nas pessoas e em devolver-lhes a importância que elas têm, e por isso é preciso algum tempo de ócio para ter criatividade e repensar o que é que temos que alterar para melhorar a nossa entrega. Ponto de vista interessante. Rosa, para fecharmos, como é que nos seguros então que os tais touchpoints são touchpoints muito sensíveis, se consegue por automatização aqui e automação ao serviço de criar estas experiências tão extraordinárias. Tão extraordinárias, por acaso, uma palavra muito bem aplicada. Eu tenho já dificuldade em acrescentar mais alguns pontos. Vou tentar sintetizar, porque a Jacinta e a Carla fizeram e até porque já queimámos o tempo. A tecnologia tem que estar lá, mas não é suficiente para fazer aquilo que nós pretendemos, portanto, tem que ser complementada com a inteligência das pessoas. E a jornada do nosso cliente tem um conjunto de interações e processos que têm que ser o máximo de eficientes possível. E eles são o máximo eficiente pela conjunção dos dois pontos, da automação, que pode ser introduzida de várias maneiras, por um OCR para fazer uma leitura de um documento e tirar as linhas todas e automatizar por exemplo, num reembolso de saúde, não é? Em que os nossos clientes nos mandam os documentos de quando vão ao médico e depois têm que ser como é que se diz? Está para faltar analisados e processados. Reembolsados pelo investimento que fizeram à partida, desde uma possibilidade de uma automação para fazer coisas com um RPA, numa gestão de uma frota, meter uma matrícula e tirar uma matrícula numa frota. Há utilizações muito pequeninas que antigamente eram feitas pelas pessoas, de facto, e aquilo que a Jacinta estava a referir é mesmo assim, é aí que nós queremos chegar, é que as pessoas façam a diferença relativamente e se concentrem do ponto de vista de tomar decisões com base na informação, na automação que todas estas peças nos trazem nos processos. Criar tais experiências excepcionais de relação com a marca. Exatamente. Prontos. E resumindo, eu acho que sem operações eficientes a relação com o cliente não será eficaz. Sim.
Acho que é uma excelente forma de fecharmos com uma ideia absolutamente basilar que resulta desta nossa discussão. Resta-me agradecer à Carla, que está remotamente, à Jacinta, à Rosa, muito obrigado. Acho que foi um debate muito rico em mensagens, em ideias, e portanto desta forma damos por encerrado este painel e a sessão sobre o futuro das operações, e vamos regressar às 14 horas com a sessão dedicada ao Future of Digital Innovation.